Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, uma cidade se desenvolve, prospera em função daquilo que a prefeitura arrecada. E as formas de arrecadação são muitas, né? São locais, são estaduais e são nacionais. Portanto, o bom gestor é aquele que sabe administrar o que arrecada. É através dos impostos, sobretudo os impostos que são ligados à infraestrutura, ligados à comercialização, à industrialização e ao fundo de participação dos municípios, que no meu entendimento, pelo meu conhecimento, são de maior volume, que acaba dando condições dos gestores executarem uma boa administração. É óbvio que ninguém gosta de pagar imposto. As prefeituras acabam criando mecanismo de estímulo aos devedores a estarem em dias com as suas obrigações. Eu, particularmente, tenho uma opinião muito aversa a essa questão de refis, de vários incentivos fiscais, várias formas de estimular o credor a pagar suas dívidas. Porque, no meu entendimento, eu vou citar aqui o caso do refis, que é o assunto que a gente vai lidar hoje aqui, no bate-papo com o Marcos Braga, ele que é administrador de empresa, tributarista, uma pessoa de vasto conhecimento na gestão de tributo, do setor de tributos. Eu sempre tenho uma opinião de que se eu pago imposto em dias, né, se eu estou todo ano ali, todo mês, honrando os meus compromissos com o fisco, seja municipal, estadual ou da União, eu vou me sentir apunhalado pelas costas quando esse governo a quem eu pago em dia cria mecanismo de dar compensação para estimular o devedor a pagar aquilo que eu estou pagando religiosamente em dias. Então, eu estou me sentindo traído nessa situação, né? Porque se o sujeito percebe que ele vai passar 10 anos sem pagar o imposto e depois ele pode, numa negociação, pagar menos, sabe? Aí o que é que vai acontecer? Ele não vai ser um bom pagador, sabe? Mas aqueles que, independentemente desse tipo de estímulo, honra com seus compromissos, não podem ser penalizados. Então, acho que deveria haver duas vertentes. Já que quer ajudar, né, a quem deve, ou aumentar a arrecadação, diminuindo a quantidade de devedores, o que é que eu acho que os poderes públicos deveriam fazer? É, premiar o bom pagador. A forma de como isso vai acontecer, talvez nesse bate-papo de hoje a gente possa chegar a um denominador comum. Mas eu acho estranho, acho muito estranho não se penalizar o devedor e, muito pelo contrário, fazer com que ele seja beneficiado em detrimento àquele que é bom pagador. Para tratar desse assunto, nós estamos hoje convidando um dos maiores especialistas em tributos em todo o estado da Bahia, quiçá no Brasil, uma referência quando o assunto é setor de tributos, sobretudo municipal. O Marcos Braga, muitos anos já trabalhou aqui em Itabuna, atualmente ele desenvolve, né, a sua missão no município de Eunápolis. E nós o convidamos justamente por conta de que o assunto de Eunápolis é o mesmo assunto de Itabuna no que diz respeito às questões tributárias. E é com ele que a gente vai bater um papo, saudando com o nosso bom dia, o Marcos Braga, carinhosamente conhecido como Braguinha. Bom dia, Val. Bom dia, ouvintes, telespectador da TVI. É uma satisfação retornar aqui e estar com um amigo para tratarmos de um assunto muito delicado, que é tributos municipais. É isso, tributo, né? Ou seja, penalização, pagamento daquilo que deve ao Estado. Estado no contexto dos três entes federativos. Como é lidar, Marquinhos, com essa situação? Ou seja, você é um cobrador, você é a pessoa que representa o Estado junto ao devedor. Em que situação você se acha nesse contexto? Bem, além de ser cobrador, de estar à frente de um setor de tributos, eu também sou contribuinte. Eu também pago impostos. E para nós não é fácil você cobrar tributo num país como o nosso, muito complexo, onde a tributação ela é muito complexa, tem uma gama imensa de tributos, uma gama imensa de impostos para você cobrar, e não é fácil, não é fácil. A gente que fica à frente, os contribuintes têm as suas dificuldades diárias, como você estava falando aqui na abertura, sobre essa questão do refis. E aí a gente vale salientar assim, eu também sou contra o refis,
sou a favor daquele contribuinte bom pagador, de você incentivá-lo a pagar, mas, infelizmente, nós temos uma conjuntura no nosso país que faz com que algumas pessoas fiquem devendo tributos, algumas porque gostam de dever e outras porque não tem condições de pagar, tem um acúmulo muito grande de tributos, Val. E quando você fala em tributos, você vai falar de tributos federais, de tributos estaduais e de tributos municipais. É uma gama muito grande e às vezes você termina se complicando. Como você vê, como muitas pessoas abrem, muitas empresas abrem e fecham no nosso país por conta da tributação, que é muito grande. Então, infelizmente, a dívida aumenta, você tem uma cobrança muito grande dos tribunais de contas, que eles cobram dos municípios, que os municípios devem cobrar sua dívida, devem fazer a cobrança, porque senão ele vai cair na renúncia de receita. E aí, infelizmente, os municípios têm que fazer esse programa de recuperação fiscal para incentivar esses contribuintes que estão em dívida com o município. Mas a coisa também cresceu. Hoje em dia, os municípios estão executando, estão protestando, estão escrevendo no Serasa, escrevendo no SPC. Então, as pessoas estão diminuindo muito a inadimplência com os tributos municipais. Ô Marcos, é uma coisa que eu não consigo compreender, né? A conta não bate, né? Como é que, e aí eu quero, vou ser provocativo agora, né? Como é que você está devendo, você deve 5 anos, 10 anos, mas eu pago em dias, né? Eu mantenho as minhas contas ali religiosamente pagas em conformidade às datas de prazo de vencimento. Mas aí eu vejo que eu passei 10 anos pagando e você passou 10 anos sem pagar. Aí chega um momento que você, uma dívida, de, vamos botar aqui de R$ 2.000, né? Aquela dívida que é R$ 2.000 pode cair para R$ 200. Só que eu paguei R$ 2.000. Eu vim pagando isso sempre, né? Você não acha injusto, não, essa situação do refis e a situação daquele que paga em dia não ser compensado por isso? Sim, sim, concordamos com a sua tese, concordamos com o que você fala, só que na prática, no dia a dia, nós que estamos lá na vivência do dia a dia do tributos, nós percebemos que tem muita gente que deve tributo porque não quer, Val. Nós percebemos no dia a dia que chega lá, que está devendo, não é porque ele quer, é porque não tem mais assim. O município de Onápolis está inovando agora, nós estamos fazendo um projeto de lei, elaborando que há muitos anos um estudo para dar benefício para aquele contribuinte que vai estar em dias com seus tributos. Sim, é Nós aí onde eu estamos. quero chegar, né? Eu não conheço nenhuma lei municipal, nenhuma lei, né? E olha que eu conheço vários municípios, tenho vários prefeitos amigos, eu não conheço absolutamente nenhuma promoção, nenhum incentivo fiscal para aquele que está sendo adimplente. Nesse caso, vocês lá vão ser pioneiros. Sim, nós estamos com esse projeto com o nosso saudoso e mestre, professor Roberto Tauil, que foi a maior sumidade desse país em direito tributário municipal, que foi várias vezes o nosso município treinando, rodou esse Brasil todo, e ele sempre falava nas suas palestras, nos seus cursos, nos seus treinamentos, da importância dos municípios ter uma lei para incentivar o bom pagador. Ele deixou um projeto, o esboço de um projeto, e esse esboço de um projeto passou para nós aqui do município de Anápolis. E nós estamos trabalhando nesse projeto para que o ano que vem nós possamos mandar para a Câmara um projeto incentivando o bom pagador, aquele que paga seus tributos em dias, rigorosamente, para a gente tirar essa ideia do refis, que eu sou contra o refis, mas infelizmente, como eu estou do lado de cá, eu tenho que fazer esse papel, porque senão o Tribunal de Contas vai nos cobrar, vai dizer o que é que nós estamos fazendo para cobrar uma dívida ativa. Mas nós já estamos com esse projetozinho de lei pronto, estamos só esboçando ele deve sair do papel até agora, até meados de novembro, já está pronto, nós estamos só adequando ele à realidade do nosso município e nós seremos um dos primeiros municípios a ter esse projeto de lei incentivando o bom pagador, a você que paga em dia seu IPTU, seu ISS, suas taxas, vai ser um projeto maravilhoso. Ô Marcos, a gente sabe que é complicado demais a situação, porque as pessoas às vezes não querem pagar o imposto porque não vê o resultado na prática, né? A prefeitura não funciona. As ruas são esburacadas, o posto de saúde não tem médico, não tem medicamento, não tem equipamento, o meio ambiente é degradado, enfim, as pessoas não se sentem estimulados a pagar o imposto. Mesmo nesse contexto, aí você está uma situação de uma rua que não tem pavimentação, não tem saneamento básico, mal tem iluminação. Essa rua, no caso do IPTU, né, os moradores são obrigados a pagar IPTU, já que ele não está tendo benefício do município, ali não tem benefício nenhum do município?
Veja só, imposto predial e territorial urbano. Você paga porque você está tendo uma habitação, você está tendo um imóvel, e infelizmente você tem que pagar esse tributo. Infelizmente você tem que pagar o seu IPTU, ele é anual, mesmo não tendo benefício, porque o conjunto da arrecadação, ele serve para várias coisas, como você falou aí, para investimento na saúde, investimento na educação, investimento em saneamento básico, investimento em infraestrutura, mas também você tem a manutenção da máquina administrativa. O que é a manutenção da máquina administrativa? Salários dos servidores, equipamentos, computadores, máquinas, energia, água, manutenção daquela máquina, ou seja, você tem um conjunto para que você cobre esses tributos. E isso também investe salários de funcionários, você tem que estar rigorosamente em dias. Você tem lá a manutenção da máquina. Você vê o núcleo de tributos de Eunápolis mesmo, eu tenho lá 50 servidores e um atendimento ao público. Nosso núcleo passa 4.100 pessoas por mês. Eu tenho que dar condições àqueles funcionários que estão ali. Então, assim, a arrecadação ela é de um total para tudo, para salário, saúde, investir em educação, investir em saúde, investir em tudo. Então, infelizmente, todos têm que contribuir, todos têm que pagar. Tem aqueles que têm uma isenção, por exemplo, do IPTU. Tem aqueles que têm isenção do município, que o município propôs uma isenção para aquelas pessoas de baixa renda. Tudo bem, mas a maioria, infelizmente, você tem que pagar, porque você passa o lixo. Você tem lá 3 itens que tem prioridade para você cobrar esses tributos. Um posto de saúde próximo, que tem lá iluminação e lixo que passa também, né? Então, ou seja, é um conjunto para a cobrança desses tributos. E infelizmente o IPTU ele tem que ser cobrado de todos num bojo geral. Dos impostos municipais, quais aqueles que podem ser, pelo município, estar no contexto de incentivos fiscais, ou seja, de renúncia? Existe alguns segmentos, como por exemplo os idosos, me parece que as pessoas com necessidades especiais também. Quais são os segmentos que podem ser beneficiados por incentivos fiscais municipais? Bem, vamos falar de isenção, que é o que você está comentando, isenção de um tributo. Vamos lá, isenção de um IPTU. A legislação municipal ela pode dar isenção para aposentados, pensionistas, que ganham um salário mínimo, que tenha um imóvel em seu nome e que resida nesse imóvel, que é o nosso caso lá no nosso município de Eunápolis. Os aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência física, se eles tiverem um imóvel no seu nome, ganhar um salário mínimo, eles vão ter o benefício da isenção do IPTU, porque isenção é uma coisa, incentivos fiscais são outras coisas. Incentivos fiscais, quando você tem uma empresa que quer se instalar no seu município, e ele se reúne com o chefe maior, com o gestor, e o gestor vai dar um incentivo para que uma fábrica ou uma indústria se instale no município. Qual é o incentivo? Pode dar uma isenção de IPTU, pode dar uma redução no IPTU, pode dar uma redução na alíquota do ISS, pode reduzir a taxa de funcionamento, que é o famoso alvará. Isso aí é um incentivo fiscal para que você está. E a isenção é para aquelas pessoas de baixa renda também, que não têm condições de pagar o IPTU. A respeito desse assunto, quando você fala de isenção de impostos, a pessoa quer montar uma pequena fábrica para 10, 20 funcionários. Você, além dessas questões todas que você citou, qual a diferença entre ele instalar a indústria dele no perímetro urbano ou na zona rural? Bem, a diferença é muito grande, porque no perímetro urbano você tem toda uma logística, né? Para você se instalar no perímetro urbano. A maioria das empresas elas querem se instalar no perímetro urbano onde tem um acesso fácil, um acesso de locomoção, de carro, de chegada. Já na zona rural, você tem um aspecto de que você colocar uma indústria, você não vai ter acesso às pessoas. Você vai ter uma indústria que vai ter localizada lá, o município vai ter que dar um incentivo, porque lá, como você está na zona rural, você está fora da incidência de tributação. Você vai pagar o ITR, mas o município vai cobrar algumas taxas, então o município vai dar um incentivo para que você se instale naquela região e que aquela região comece a ser predominantemente de instalação de fábricas. É um incentivo para que você leve para aquele interior uma fábrica. A maioria dos municípios brasileiros faziam muito isso quando queriam expandir a área rural. O que é que ela faz? A sua área urbana. Ela deixava as empresas se instalar nessas zonas mais afastadas, que aí ia crescendo, ia tendo um boom, ia crescendo. Mas a gente tem, a maioria dos municípios possui esses incentivos para que essas empresas se instalem também nessas zonas rurais. Vamos supor que você seja um industrial e que você queira instalar uma indústria no município. Para você seria mais vantagem ter que enfrentar o IPTU ou o ITR?
Depende, porque hoje, vamos falar um pouco, o ITR hoje, a Receita Federal passou para os municípios. A grande maioria dos municípios hoje estão administrando o ITR, passou 100% para os municípios fazer essa cobrança. Hoje, os municípios que têm, por exemplo, o município de Eunápolis aderiu ao convênio, o município de Eunápolis, desde 2022, passou a administrar o ITR. O ITR, a arrecadação do ITR é 100% para o município de Eunápolis. Aí o município tem que fazer os valores, o VTN, o valor da terra, nua, para todo ano. Então, assim, para a gente hoje é vantajoso também. Para a gente significa que eu coloquei na condição de industriário, né? Para a gente arrecadador ou para a gente pagador do imposto? Os dois. Para os dois se beneficiam. Os dois se beneficiam, porque você vai ter um benefício com a tributação do ITR, você vai ter um benefício com a tributação municipal também. Então, o benefício é para ambas as partes. Eu me colocaria como cobrador e como também que está instalando o pagador né? de imposto. Ô Marcos, a gente sabe que no caso do IPTU, embora você tenha explicado que não há um condicionante de ter ali uma pavimentação, saneamento básico, mas no caso do ITR, as estradas vicinais devem ser bem tratadas pelo município para corresponder, né, àquele pagamento. Ou não tem uma coisa ligação com a outra? Não, porque o ITR é um tributo federal, né, que foi instituído pela... Mas você falou que o município agora está arrecadando. Mas ele continua usando toda a legislação federal. Toda a legislação federal, continua todas as formas de legislação federal. O município só está administrando, fazendo a verificação daquela cobrança, instituindo o valor de terra, do quanto vale a terra, mas toda a tributação, toda a legislação ainda continua sendo federal. Só passou para o município a arrecadação. Sim, na medida que ele tem arrecadação, ou seja, ele está com dinheiro. Sim. Esse dinheiro não tem que se aplicar em pavimentação de estrada vicinal, até para facilitar o escoamento agrícola. Claro. Tem. O recurso da arrecadação ele tem que ser investido em todas essas áreas. E como você passou, você tem que as estradas vicinais, onde tem o escoamento da produção agrícola, que é onde se tem mais a produção agrícola, ela deve estar bem arrumada para que você consiga fazer com que essa produção chegue ao consumidor final. Então as estradas têm que estar bem arrumadas, têm que estar bem cascalhadas, para que o veículo possa vir, para que as pessoas possam vir. Aqui em Itabuna mesmo, agora recentemente, eu fui pouco tempo ali numa feirinha que tem ali perto da Receita Federal. Ou seja, o escoamento daquela feira, para aquelas pessoas saírem de lá daquelas fazendas, daqueles sítios, ou daquelas áreas lá onde eles têm que ter uma estrada muito boa, porque senão ele não vai chegar aqui na ponta, não vai chegar para o contribuinte. E eu fiquei maravilhado agora de manhã, quando cheguei lá, o coentro, a produção escoando, sendo bem tratada. Isso na certa, as estradas devem estar boas para que as pessoas possam chegar aqui. Existe um termo popular chamado encontro de contas. Eu vou dar aqui uma situação. O cidadão é proprietário de uma empresa que pode fornecer à prefeitura através dos seus serviços ou dos seus produtos, mas ele está devendo ao fisco municipal. Nesse caso, há possibilidade de encontro de contas, ou seja, pagar com serviço ou pagar com produto o tributo devido à prefeitura? Deixa eu te explicar essa questão. Assim, não existe na área tributária encontro de contas. Você deve seu imposto, você vai pagar o seu imposto. Seu município lhe deve, por contratar um serviço seu, tem que pagar o seu serviço. Nessa área, as pessoas criaram assim, encontro de contas. Juridicamente, tecnicamente, não existe essa possibilidade, não existe. Eu devo Existe o jeitinho brasileiro para se resolver. E qual é esse jeitinho brasileiro? Assim, a gente não, eu, por exemplo, na minha área, eu não vejo um jeito brasileiro para essa questão. Se eu prestei um serviço para o município tem a obrigação de me pagar. E se eu devo imposto ao município, eu tenho a obrigação de pagar o meu tributo. Então, nesse caso, deixa eu ver se eu consigo assimilar bem esse negócio aqui. Sim, essa coisa. Tem uma banda, né? E essa banda, o município vai ter que contratar bandas musicais para fazer o São João, fazer o Carnaval, fazer o Micareta, festa Dia da Cidade, enfim, da padroeira. Só que essa banda está devendo um X valor. Vamos colocar 10 mil reais. Deve 10 mil à prefeitura, né? A prefeitura pode condicionar a contratação com o pagamento desses 10 mil, já que os 10 mil é devedor à prefeitura? Ou seja, a prefeitura não vai pagar 10 mil para uma banda que vai tocar para uma prefeitura a quem essa banda está devendo 10 mil. Nesse caso, o encontro de conta não poderia ser um acordo, tipo assim, ó, nós vamos contratar vocês por 10 mil, mas vocês devem 10 mil. Então, nós vamos pagar vocês e vocês pagam para nos próximos contratos vocês não estarem
na conta dos inadimplentes. Pode ser feito dessa forma ou Não, é só folclore isso? não. Primeiro que o município não pode contratar uma empresa que está irregular com os tributos municipais, porque ela tem que apresentar certidão negativa de débito para ser contratada. Ah, Então, assim, se eu estou devendo e eu vou participar de um processo licitatório, eu vou ser contratado por um município, eu tenho que estar com minhas certidões rigorosamente em dia, todas as certidões, quando eu falo certidão estadual, federal e municipal. Então, ou seja, já está aí, você já não pode nem mais contratar essa empresa, porque ela está isso. devendo. Como é que ela, porque é a obrigatoriedade dela apresentar todas as suas certidões para participar de um processo licitatório e todas as certidões para receber os tributos também o seu contrato que ela fez com o município. Então, de antemão, ela não vai ter não pode nem ser contratada, porque está em dívida, não apresentou as certidões, então não vai participar Está de fora do nada, processo, né? está fora do Ô, processo. Marcos, a gente sabe que o município de Eunápolis se destaca, né? E eu sou testemunha viva porque eu conheço o setor. Né? A infraestrutura do setor de tributo talvez seja a melhor do país. Mas eu não conheço todas do país. Mas posso garantir que de todas as que eu conheço na Bahia, é assim, disparada, a melhor estruturada, é um negócio bastante aconchegante, né? É uma coisa, é quase uma galeria de arte, sabe? Muitas fotografias, um ambiente muito aclimatado, bem aclimatado, e é um setor que eu acho que é intocável, porque toda vez que a gente fala assim, ó, vai sair uma lista aí de demitidos, né, nas prefeituras, normalmente o setor de tributo é isento dessas demissões. Você acha que o fato do setor de tributo ser o arrecadador, o mantenedor financeiramente, toda aquela estrutura, quando ele é bem administrado, ele entra naquela situação de intocável quando a política do governo é redução de contratações, demissões, redução de custo da máquina. eh, Como é que você lá se situa no contexto da crise a que a prefeitura de Eunápolis, como quase todas, estão submetidas? Bem, vamos lá. O núcleo de tributos de Eunápolis hoje, posso te garantir com 100% de certeza, a nossa estrutura física que foi montada, nós inauguramos, essa estrutura fez um ano agora, no dia 16 de setembro que nós inauguramos aquela estrutura física, é o mais moderno da Bahia. Isso eu posso te garantir. Do Brasil, por eu ter viajado muito ao Brasil, ter conhecido muitos lugares, nós estamos entre um dos mais modernos. A nossa estrutura é uma estrutura muito bem. Por que, que nós montamos ela diferente? Você chega na maioria dos setores de tributos, você vê aquela coisa fechada, né? Aquele negócio rústico, pagar imposto, você já chega ali, você já chega já. Aí nós montamos uma estrutura diferente. Você já teve lá, você viu que nós temos painéis, nós temos fotos, nós temos uma galeria de arte mesmo, para que as pessoas vejam o que está sendo feito com o seu dinheiro. Você pode olhar lá no tributo, nós temos imagens, fotos de obras que foram feitas no município pela gestão, para que as pessoas percebam que o seu dinheiro está sendo investido o dinheiro que você paga, seus tributos está sendo investido. Então, o nosso tributos hoje, ele é um dos mais modernos. Quanto à questão, a maioria dos servidores são concursados, porque é do fisco, então boa parte tem que ser concursado. Auditores, fiscais e servidores internos, a maioria são concursados, são pessoas que já estão há um tempo na gestão. O nosso núcleo de tributos, os nossos servidores são bem treinados, bem capacitados. Nós temos treinamentos e capacitações quase periodicamente, de 2 em 2 meses, semestralmente a gente tem treinamentos e capacitação. Nós levamos os melhores professores do Brasil para treinar e capacitar a nossa equipe. Ou seja, nós também temos um atendimento ao público. Treinamos os nossos funcionários a atender bem. Por que eu te falo isso, Val? O nome já diz servidor público. A função do servidor ele é atender bem. A função dele não é ser atendido, ele é atender bem, receber bem as pessoas. Porque quem paga o meu salário, quem paga o salário dele, são aqueles que pagam os tributos. Então, quando você chega lá, você tem que ser muito bem atendido, você tem que estar com um sorriso, atendendo aquelas pessoas. Você não é dono daquilo. E a maioria dos serviços públicos, quando você chega, é muito deficiente no atendimento. Então, o que é que eu procuro falar com minha equipe? Vocês atendam bem as pessoas, vocês resolvam os problemas da pessoa. Vocês são servidores, vocês têm que servir. É isso. Então, a gente pode afirmar aqui que o setor de tributo de Eunápolis ele é estimulador para o pagador. Sim. E o melhor da Bahia. Nós estamos Não, porque vocês têm, na inclusive, estrutura física. tecnologicamente falando, parece que você tem vários avanços também. Temos. Há uma exploração
do advento da internet e tal. O que é que vocês têm de inovação que, por exemplo, não existe na maioria dos outros municípios? Bem, lá em Eunápolis, nós conseguimos durante esse período usar muita tecnologia, porque a maioria dos fiscos na nossa Bahia, principalmente, são cobradores. As pessoas são cobradores. Lá nós constituímos crédito tributário, nós facilitamos a vida do contribuinte. O contribuinte hoje não precisa lá no tributo de Eunápolis, ele não precisa ir, ele vai porque ele quer. Mas hoje você tem toda a tecnologia à sua disposição. Nós temos o sistema nosso tributário, está ali no celular do contribuinte, ele pode ir, nós temos aplicativos que nós colocamos, nós temos um bichinho lá chamado Eunapinho, onde nós temos contato diretamente com nossos contribuintes que possuem o WhatsApp, ou seja, nós estamos proporcionando chegar no contribuinte. Essa é a nossa função, chegar. O nosso cadastro imobiliário é um dos cadastros atualizadíssimos, porque nós atualizamos o nosso cadastro imobiliário, nós agora desenvolvemos um aplicativo, próprios servidores da prefeitura, um aplicativo para fazer o recadastramento imobiliário. Você não vai precisar nem ir lá, você vai pegar no seu celular e vai fazer lá o seu recadastramento. Eu vou atualizar minha base de dados, vou atualizar meu banco de dados. Eu tenho um convênio com a Receita Federal do Brasil para cooperação mútua de fiscalizações, de pegar dados nossos, eles pegam os nossos dados tributários, nós pegamos o deles. Nós temos um convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, ou seja, nós procuramos facilitar a vida do contribuinte para que ele possa pagar os seus tributos sem precisar ir lá no seu conforto, na sua casa, na sua sala. É isso aí. Marquinhos, a gente reconhece você uma das melhores referências do setor, porque onde a gente vai, a gente conversa com tesoureiro, secretário de Fazenda, secretário de Finanças, sempre nessa área aí, o seu nome é mencionado, mesmo fora do sul da Bahia, extremo sul da Bahia. O que significa dizer que você é uma referência a nível de Bahia, as pessoas lhe conhecem, as pessoas acreditam a você, toda essa qualificação que nós sabemos que você possui. Por conta disso, talvez você seja sempre uma das pessoas mais requisitadas, né, para trabalhar. Eu sou testemunha de que Augusto Castro, prefeito de Itabuna, tentou muito trazê-lo para cá, mas parece que sua paixão por Eunápolis é maior. Você já deve estar lá há mais de 20 anos, né? Já passou por diversos gestores. E olha que é complicado você ser cargo de confiança de uma administração e permanecer naquele mesmo cargo, mesmo sendo o prefeito eleito de oposição. Isso por si só já denota uma qualificação inequívoca em relação à sua qualidade de técnica de serviço. Mas eu quero agradecer sua participação conosco, dizer que é muito, muito bom ser seu amigo, né? Porque a Obrigado, gente Paulo. acaba aprendendo coisas também que estão completamente fora da nossa linha de conhecimento. Muito obrigado, querido, e sucesso na sua caminhada. Obrigado. Eu costumo dizer assim, eu estou na área há 33 anos. Eu estou à frente do tributo de Eunápolis desde 1997. Ou seja, nós conseguimos avanços imensos na área tributária, Val. Assim, as pessoas têm que olhar que o tributo, você tem que ter técnico, você tem que olhar como técnico. Eu gostava muito, a CM Neto sempre falava isso, que na área dele, lá da fazenda, ele tem que ter técnicos profissionais capacitados e técnicos. Eu procuro me aprimorar, procuro fazer o melhor meu conhecimento, adquiro fora. Eu estudei, aprendi muito no sul do país. Minha referência foi Curitiba, foi Santa Catarina, foi Rio Grande do Sul, foi São Paulo, porque são avançados, são lugares que estão avançando, um avanço muito grande na área tributária. E assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, eu gosto. Como dizia o nosso mestre, professor Thaís, isso é uma cachaça. Quando você toma, parece que você nasce. E eu me sinto muito bem em Eunápolis, estar à frente do tributo de Eunápolis. Eu tenho uma equipe maravilhosa, a nossa gestora me dá todas as condições para que eu faça o meu trabalho lá no Tributos com a minha equipe. Então, assim, Itabuna, eu gosto de Itabuna, adoro Itabuna. Minha família mora aqui, mas eu tenho um carinho muito especial por Eunápolis. É isso aí. Obrigado, querido. Obrigado também a você que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém.